qual que é a diferença hoje, quando a gente está ficando bem claro, dos Estados Unidos para o Brasil, dos Estados Unidos para a China? A China não é imperialista, apesar de ter um monte de gente falando que é imperialista, a China não é imperialista. E ela não é imperialista não é porque ela não quer, não é porque ela não pode. Faz parte da cultura. É porque não faz sentido para ela. Se você pegar a história da China, primeiro ela sempre foi invadida por países imperialistas, inclusive, infelizmente, o Japão, né? Faço essa meia-culpa como descendente de japonês. Mas a China hoje tem poder econômico e inclusive poder militar, para se ela quisesse ser expansionista, ela seria. Ela só não é porque ela sabe que isso é um problema. Isso é um caminho da autodestruição, que é o caminho que os Estados Unidos tomou. Os Estados Unidos, desde o pós-guerra, só tomou um caminho do seu expansionismo militar e econômico. Isso tem um custo. E é esse custo que os Estados Unidos está querendo cobrar do mundo agora. Se você pegar o discurso dos dois principais assessores econômicos do Trump, são dois caras de hedge funds. Eu tenho falado isso, não vejo muita gente se atentando para isso, mas o Stephen Miran e o Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro, eles são... O Scott Bessent é gestor de hedge funds. Foi gestor do hedge fund junto com o Soros lá, quando eles fizeram ataque especulativo à libra esterlina, quebraram o Banco da Inglaterra. O Stephen Miran é estrategista de hedge funds. Esses caras estão intrinsecamente ligados ao capitalismo financeiro global. É eles que aconselham o Donald Trump. E o tal do Peter Navarro aí, que surgiu do nada aí e começou a influenciar o Trump, principalmente nessa sanha tarifária do Donald Trump. Mas o Stephen Miller, se você pegar os discursos que ele faz, ele claramente, e o Trump reproduz de uma outra forma, mas ele claramente ali, racionalmente, você vê ele falando que o objetivo dos Estados Unidos é cobrar pelo guarda-chuva militar que ele criou no mundo, para propiciar a defesa para todo mundo. Ele quer cobrar por aquilo, né? E quer cobrar para manter o sistema financeiro global com a hegemonia do dólar. Ele quer que o mundo pague por isso, né? Aquilo que eu falo, se você não olhar só a cena, se olhar a história toda, na realidade ninguém pediu para ele criar ele. Ele criou isso pela sanha imperialista, expansionista que ele teve, de dominar o mundo, ser a polícia do mundo e distribuir o seu valor e sua cultura para todo mundo e forçar todo mundo a ter, inclusive nós que compramos isso indiscriminadamente, né, a cultura americana, dos seus valores e culturas. Então os Estados Unidos criou esse problema para ele. E agora ele quer cobrar por isso e o mundo não vai pagar por isso. Por que você vai pagar por isso para os Estados Unidos? Então a China é uma civilização muito mais inteligente. Ela sabe que isso é um problema. Para que ela vai se expandir para o mundo todo, fazer, digamos, vou assumir o papel dos Estados Unidos agora. Agora eu que vou ser a hegemonia militar e econômica. Para quê? Eu fico me perguntando assim, os Estados Unidos da América, os maiores, com os melhores, grandes analistas, eles não conseguiram prever esse colapso que ia acontecer? Ó, a gente vai crescer tanto que pode colapsar em algum momento? Isso aconteceu com vários que tentaram crescer. Vocês já entrevistaram vários marxistas aqui, né? Se você ler o Capital no Karl Marx, você vai ver que tudo isso está previsto lá, né? O capitalismo ele vai se autodestruir. Porque ele carrega, dentro do capitalismo, ele carrega uma série de contradições que vai chegar nesse ponto, né? Da autodestruição. A menos que você mude o modelo, que é o que a gente chama de... A gente tem que superar esse modelo capitalista. Né? Então, por que os Estados Unidos... Por que os impérios, todos os impérios tiveram esse mesmo problema? E eu estudando a cultura oriental, eu posso garantir para você que os chineses não têm essa pretensão. Eles sabem que isso é o problema. O chinês, na verdade, está preocupado com o povo chinês. Os Estados Unidos, na seção expansionista, ele não está muito preocupado com o povo americano. Se ele tivesse preocupado, não tinha essa desigualdade econômica que ele tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 3 americanos têm a mesma riqueza dos outros 50% mais pobres da população. Se você pegar a população dos Estados Unidos, 3 pessoas têm a mesma riqueza que 160 milhões de pessoas. E isso, a cada estágio novo que o capitalismo foi avançando, o capitalismo americano, você viu que a cada estágio que ele foi avançando, ele foi criando cada vez mais desigualdade. Tá? Então, se eu tiver uma cena macro, ele não está preocupado com o povo americano. Ele está preocupado com 1% do povo americano, para essa parcela que é a elite dominante. Essa sanha expansionista dos Estados Unidos é para acumular mais riqueza. Para quem? Para esse 1%. Você vê essa última jogada que teve aí,
e que o próprio Trump e a sua equipe está tentando esconder, é que eles voltaram atrás para não prejudicar esse 1%. Eles não estão preocupados com... Aquilo do Trump é só retórica. Sério? Que ele está preocupado com reindustrializar, com a classe trabalhadora. Aquilo é só retórica. Ele não só recuou atrás, como muita gente ele ganhou dinheiro com essa bagunça que ele fez. Achei que era um repúdio da população, porque ia ter um aumento nos preços. Não foi isso. Você acha que foi os trabalhadores que foram lá protestar para ele voltar atrás? Quem fez ele voltar atrás foi o capitalismo financeiro. Então, quem que é o dono desse capitalismo financeiro? Porque eu achava que quem dominava essa parte da grana, era o FMI. Quando eu era jovem, eu pensava, nossa, o FMI é do caramba. Aí você tem o Fed, você tem hoje a BlackRock, a Vanguard. Quem que é que domina isso tudo? Porque o Trump, ele tá ali meio massa de manobra, né, não? Sim. De quem? O Trump é só um louco, tá? Ele é um fantoche ali que tá ali pra fazer as coisas que o cara... Só que ele é um problema que é um louco meio que pode sair do controle. Né? Sabe, você põe o louco ali, esse louco vai nos servir, mas ele pode sair do controle. Ele tem coragem de fazer o que a gente pede, ele é doido. Manda ele faz, né? Ele vai fazer, só que ele vai fazer muito mais merda do que a gente imagina que ele possa fazer. Aí a gente pode perder o controle, tá? Você vai ver que o Trump, escreve o que eu tô falando, o Trump vai cair. Eita! Ele vai cair. Antes do mandato agora. Porque as loucuras que ele tá fazendo tá desagradando quem o pôs lá. Não pelo voto, pelo poder econômico. Você sabe que poder econômico compra poder político, né? Pressupõe poder político. O Trump, eu vou falar pra você, obviamente sempre é a minha opinião, tá? De quem tá observando o cenário e conhece um pouquinho de mercado financeiro. Nesses dois objetivos macros dele, que o mundo tem que pagar pelo guarda-chuva militar que ele criou e o mundo tem que pagar pela manutenção do sistema euro-dólar, que é o que funciona fora dos Estados Unidos, sistema financeiro global, tem que pagar por isso, porque tem um custo. É o objetivo final dele, só que aí quando eu falo para você tira a cena e olha o filme inteiro, quem criou esse problema foi ele. O mundo não tem que pagar por isso. Né? Ninguém pediu para ele criar mais de 800 bases militares no mundo. Né? Ninguém pediu para ele ter o privilégio exorbitante de ter a moeda, de ser o cara que imprime a moeda no sistema financeiro global, que é o dólar. Então, quando ele falou isso, e ele tem um problema grande, ele tem uma dívida de 36 trilhões de dólares dentro dos Estados Unidos. Só que por que ele pode ter essa dívida? Porque o dólar é hegemônico. O dólar é a moeda utilizada no mundo inteiro. Tá? Por que ele não tem grandes pressões, desde da crise do subprime, de outras crises que vieram depois, ele não tem grandes problemas inflacionários dentro dos Estados Unidos? O problema inflacionário dentro dos Estados Unidos é um problema que eles criaram, tá? Porque o tanto de dólar que ele coloca na economia não circula dentro dos Estados Unidos, circula no mundo. Então, primeiro, uma contradição. Esse negócio de que ele precisa acabar com o déficit comercial, né? O que é o déficit comercial? Tudo que eu vendo para os outros países e tudo que os outros países vendem para mim, eu tô com déficit. Né? Eu tenho que botar muito mais dólar lá fora. Só que para o dólar ser hegemônico na economia mundial, ele precisa ter déficit comercial. Porque é a forma que você coloca dinheiro, você coloca dólar na economia mundial. Sim. Então, vamos pegar o caso da China. Comprar muito mais para... vamos pegar o caso da China. Em torno ali, mais ou menos, 300 bilhões de dólares que eles tiveram de déficit comercial agora, em 2024. A China exportou para os Estados Unidos 450 bilhões. Estou arredondando, tá? Algo próximo disso. E os Estados Unidos exportou para a China em torno de 150. Então, ele ficou com um déficit de 300. Né? O que isso quer dizer? Que eu tive que colocar 300 bilhões de dólares para a China e esse dinheiro vai circular na economia mundial. Assim com os outros países a mesma coisa. Se ele acabar com o déficit, ele para de colocar dólar no mercado. Tá? Só que esse dólar volta de alguma forma. Por quê? Porque, digamos, a China usou desses 300 bilhões, tô sempre simplificando aqui, ficar mais didático, né? Que o pessoal gosta quando eu simplifico. Então, esses 300 bilhões, você, China, gastou lá no Natal e sobrou 100 bilhões. 100 bilhões, o que você faz? Não fica embaixo do colchão. Você compra título do Tesouro Americano. Exato. Para ficar nas suas reservas. E a China tem um monte já, né? E aí você compra esse título do Tesouro Americano, fica lá nas suas reservas. Aí esses 100 bilhões volta para os Estados Unidos via conta de capitais. Tá? Então ele precisa ter esse déficit para abastecer o sistema financeiro mundial. Senão ele para de funcionar. Né? E ele só consegue fazer isso, por isso ele consegue ter uma dívida de 36 trilhões de dólares. Né? Ele tem uma dívida porque a maioria desses 36 trilhões está na economia mundial, não está lá dentro. Só que todo mundo é credor dos Estados Unidos. Só que o sistema financeiro como todo, ele precisa de um ativo que seja a reserva de valor, que é o título do Tesouro Americano. E ele precisa... É o sistema euro-dólar que funciona hoje,
está baseado nisso, por isso ele é hegemônico. E ele tem um privilégio, que os economistas chamam de privilégio exorbitante, por ter isso. Só que tem um custo. O custo foi desindustrializar os Estados Unidos. Porque se ele acabar com o déficit comercial, quer dizer que ele está reindustrializando os Estados Unidos. Está produzindo internamente. Só que se ele produzir internamente, ele não vai conseguir exportar, porque ele não tem competitividade para isso. Não existe como ele produzir as coisas nos Estados Unidos sendo competitivo. Não é possível voltar a China tirou isso mais. deles. Não é possível. Não tem como. A renda per capita nos Estados Unidos é $85 mil. Não tem mão de obra, não tem capital para reindustrializar. Assim, quando a gente sintetiza dessa forma, mas vou tentar explicar de outra. A renda per capita nos Estados Unidos é $85 mil. Quando você divide o PIB pela quantidade de americanos, $85 mil de renda per capita. Na China é $13 mil. Então, só aqui você sabe que você não consegue produzir o que a China produz. Sim. Porque a mão de obra nos Estados Unidos é muito mais cara. Né? Então, na realidade, não vai voltar porque saiu de lá por esse motivo. Por que os caras estão usando o exemplo do tênis da Nike? Por que eles produzem tênis da Nike no Vietnã, na China? É muito mais barato que lá. Porque se você produzir lá, você consegue vender, sei lá, por $100. Se você produzir nos Estados Unidos, vai ter que vender por 1.000. Então, não existe mais esse mercado que os Estados Unidos imaginam que exista. Então, é inviável você reindustrializar os Estados Unidos no que a gente chama de low-tech, produção que não é sofisticada. Se a gente dividir hoje o processo industrial, a gente fala que é o low-tech, o medium-tech e o high-tech. Os Estados Unidos domina a parte high-tech. Sim, startup ali. Né? Ele domina o quê? Na detenção da propriedade intelectual de ter desenvolvido isso aqui. Só que isso aqui não é produzido lá. Se ele produzir lá, ele não tem competitividade. A cadeia produtiva dele não funciona mais. Mas a China também, ela domina o high-tech, né? Por conta da transferência. E a China já está transferindo o que é low-tech, medium-tech para outros países. Por conta das negociações de transferir tecnologia. E pelo mesmo problema. Né? Hoje, boa parte do que a China ganhou de escala e produziu, ela já transferiu para outros países. Já transferiu para o Vietnã, Índia, já transferiu para os outros países. Porque começa a ficar caro também produzir isso na China. Para continuar sendo competitivo. Então, você trazer a indústria low-tech de volta para os Estados Unidos é impossível. Isso não vai acontecer. Isso é retórica. Tá? Na minha visão aí, uma teoria que eu tenho é que essa conspiração toda dele é para continuar mantendo o sistema financeiro mundial funcionando, continuar se aproveitando dessa financiarização da economia global, porque quem ganha dinheiro nos Estados Unidos é o capitalismo financeiro. Assim como em qualquer país capitalista, quem está ganhando muito dinheiro é o capitalismo financeiro. Tá? O que é o capitalismo financeiro? Só para explicar. Tem o capitalismo industrial, que é você lá tem uma fábrica de geladeira. Produzindo ali. Aí você precisa de capital. Eu sou o banco, eu sou um fundo, vou lá e falo assim, você precisa de capital, eu posso ser seu sócio, capital próprio, tenho uma participação nessa empresa, eu posso ser credor, preste dinheiro, você tá. Só que eu, como capitalista financeiro, o que eu quero? Retorno. E aí o capitalismo financeiro começa a fazer pressão em cima do capitalismo industrial para ele dar retorno. Só que uma boa parte do retorno que o capitalismo industrial tira da comercialização, da fabricação e comercialização dos produtos dele, já vai para o capitalismo financeiro. Então o capitalismo industrial fica com uma parte e a outra parte fica com o capitalismo financeiro. Então o capitalismo financeiro ele não produz. Ele só provê o capital e exige retorno. Só que o capitalismo financeiro quer cada vez mais retorno num tempo menor. Eu sou do mercado financeiro, eu sei como funciona isso. Eu não vou, se o Robertinho vir aqui com um projeto industrial para mim e falar que ele vai dar retorno em 5 anos, e você vir com um outro projeto e falar que vai dar retorno em 15, você acha que eu vou dar o dinheiro para quem? Robertinho, na hora. Robertinho. Então o capitalismo industrial, o financeiro, ele começa a pressionar com que a parte produtiva da sociedade, que produz realmente as coisas, né, dê retorno cada vez mais rápido e retornos cada vez melhor. Então começa a exercer uma pressão em cima do capitalismo industrial. E aí esse capitalismo industrial, para me dar retorno, ele começa a pressionar isso para baixo. Isso tudo vai desembocar onde? Na classe trabalhadora.